O Brasil empatou o seu primeiro jogo contra o Marrocos, depois de um jogo muito difícil, onde a seleção brasileira acabou sendo dominada por completo da seleção marroquina. E aí fica a lamentação, porque a gente tinha, né, por mais que todos nós sabemos que a seleção brasileira não é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo, mas a gente fica sempre na expectativa de o Brasil iniciar bem a Copa do Mundo, de ser uma seleção pentacampeã, então a gente fica nessa expectativa, mas a realidade que a gente olha para essa seleção brasileira é de enxergar assim, poxa, quando a gente vai ser eliminado? Qual vai ser a fase que o Brasil vai ser eliminado? Essa é a sensação que a seleção brasileira me passa. Infelizmente, porque gostaria muito de ver a seleção melhor, atuando melhor e, quem sabe, conquistar uma Copa do Mundo. Não estou dizendo aqui que já acabou, já deu o ponto final só por conta desse jogo contra o Marrocos. Não é isso. Ainda temos mais 2 jogos na fase de grupos contra seleções consideradas mais fracas, mas a realidade é que, olhando para os confrontos de mata-mata, os possíveis confrontos de mata-mata, a seleção brasileira vai passar grandes dificuldades nessa Copa do Mundo. Mas tem um lado positivo também. Foi bom o Brasil ter tomado esse choque de realidade logo na sua estreia, porque ainda há uma possibilidade de ser consertado. Se o Brasil quer ter uma chance, mesmo que pequena, de disputar a Copa do Mundo, de ganhar a Copa do Mundo, é bom já ter tomado um balde de água fria logo na estreia. Pegamos uma das seleções mais fortes, no sentido de grupo, que eu quero dizer. O Brasil tem uma das estreias mais difíceis nessa Copa do Mundo, se não for a mais difícil. Então, por exemplo, hoje a Alemanha, eu estou gravando esse vídeo aqui às 4h18 de um domingo, depois aí do jogo da seleção brasileira, e a Alemanha, se eu não me engano, jogou contra o Curaçao e o placar terminou, quer ver, ó, 7-1, por incrível que pareça, né? Mais um 7-1 da Alemanha, mas dessa vez na seleção de Curaçao. E convenhamos, a dificuldade aqui da Alemanha era bem mais tranquilo, era bem mais fácil a estreia da Alemanha contra Curaçao do que a estreia do Brasil contra o Marrocos. Estou dizendo aqui que o Brasil está no mesmo nível da Alemanha? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que a Alemanha esteja alguns poucos metros à frente do Brasil, mas iniciar uma Copa do Mundo jogando contra o Curaçao é muito mais simples do que jogar contra Marrocos. Marrocos que em 2022 foi semifinalista da Copa do Mundo, atualmente joga um bom futebol, é a melhor seleção da África. Eles estão em 7º lugar no ranking da FIFA, uma posição abaixo do Brasil. O Brasil é 6º e o Marrocos é 7º. Então, começar com esse banho de água fria pode ser que, a depender do contexto, seja bom para o Brasil. É melhor começar ruim e ir melhorando do que chegar com todo o brilho e parar lá na frente. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? É melhor começar ruim e terminar bom. Ou seja, o que importa não como começa, mas sim como termina. Então, se Carlo Ancelotti quiser olhar para esse jogo contra o Marrocos, pode aí talvez ter uma esperança de melhora. O que o Brasil precisa melhorar? O que dá para fazer de diferente? Qual jogador pode entrar? Quem pode ser substituído? Qual a formação ideal? Tudo isso, Carlo Ancelotti pode pensar para os próximos jogos. E aí o Brasil enfrenta o Haiti na próxima rodada, na sexta-feira. Então é considerado um jogo mais fácil. A gente vai ver se é tão fácil assim na hora, porque o Brasil não passa confiança, mesmo no adversário mais fraco. A gente ainda fica com medo. Olha para você ver. Estou com receio
de jogar contra o Haiti. Mas enfim, o Haiti acabou perdendo ontem para a Escócia, então a Escócia acaba liderando o grupo da seleção brasileira. Mas falando especificamente sobre o jogo, inicialmente, os 15, 20 minutos iniciais, o Brasil sofre uma pressão muito grande da seleção marroquina. Sinto que Hakimi ficou com muito espaço. Douglas Santos não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. E o Brasil parecia que estava com medo de chegar no meio dos jogadores do Marrocos. Precisa chegar mais, precisa marcar mais. O problema da seleção brasileira é no ataque? Também tem os seus problemas. Mas o maior problema da seleção brasileira está na defesa. O Brasil parecia que quando via aquela muralha de jogadores da seleção marroquina, o Brasil a única coisa que fazia era correr para trás. Os caras não chegam, parece que tem medo de chegar. Infelizmente, os nossos dois zagueiros, que hoje são considerados grandes zagueiros, não à toa, estavam disputando a final da Champions League, cara, parecia que eles estavam com medo. Qual que é o medo de ir chegar e cortar uma bola? Por quê? Ibañez jogou muito mal, levou o cartão amarelo, foi substituído ainda no intervalo. Ibañez muito mal, sofreu alguns dribles ali pelo lado direito, acabou sendo substituído. E ele que entrou aí no lugar de Wesley. No outro lado, Douglas Santos não fez um primeiro tempo muito bom, mas acabou recuperando no segundo tempo. Já vamos entrar aqui no segundo tempo. Mas o Brasil sofreu até que levou o gol. Depois ali de um passe errado de Lucas Paquetá, Marrocos rouba a bola, toca para Brahim Dias, que, deixa eu olhar aqui quem foi o jogador do Marrocos que fez o gol, que eu não me recordo agora, mas depois de um passe de Brahim Dias, que estava totalmente livre, e aí Ismael Saibari marca o gol do Marrocos, depois de uma enfiada no meio dos dois zagueiros, entre Gabriel Magalhães e Marquinhos. Ismael Saibari recebe a bola e ele só tem o trabalho de encobrir o goleiro Alisson. Alisson, que também não é o maior culpado desse lance, mas que, na minha opinião, acaba errando também, sai ali um pouco cedo do gol para tentar fechar a porta para o atacante da seleção do Marrocos, só que talvez poderia ter segurado um pouco para sair, porque quando ele sai totalmente fora da área, já não pode mais usar as mãos. E aí, estando ali à mercê do que vai acontecer, acaba levando a encobridinha porque não pode mais levantar os braços, tá de fora da área. Então talvez tivesse segurado um pouco mais na corrida, tinha mais chances ali de fechar o ângulo para o atacante não conseguir encobri-lo, mas infelizmente saiu antes, na minha opinião. Então Alisson precisa ficar um pouco mais ligeiro, já que ele é tão criticado com a camisa da seleção brasileira. Não estou dizendo aqui que ele foi o grande culpado do gol, mas precisa prestar mais atenção. E aí temos a parada para hidratação, e aí o Brasil volta jogando melhor, com Vinícius Júnior jogando um absurdo. Para quem dizia que Vinícius Júnior não assume a personalidade, para quem dizia aí que Vinícius Júnior não assume o protagonismo da seleção brasileira, tá aí. Vinícius Júnior coloca a bola debaixo. Vinícius Júnior coloca a bola debaixo do braço e vai para cima. Tentou ali antes cruzar uma bola para Igor Thiago, que jogou muito mal. Igor Thiago erra a cabeçada. Igor Thiago que não fez uma grande partida. Vinícius Júnior também deixou no decorrer do jogo Rafinha em muitos bons lances para poder finalizar, e Rafinha também muito mal das pernas. E Vinícius Júnior, depois de um passe de Lucas Paquetá para ele, Vinícius Júnior toca para Bruno Guimarães volta a bola para Vini Júnior. Vini Júnior puxa a bola para dentro da pequena área e faz um golaço. Então, para quem diz que Vinícius Júnior não assume o protagonismo, esse é o jogo que ele deu a resposta. No jogo de estreia,
da Copa do Mundo, Vinícius Júnior faz um golaço. Agora, a gente precisa de outros protagonistas também. Não dá pra gente ficar contando com o Vinícius Júnior todo o lance. A gente precisa de outros protagonistas. A seleção brasileira não vai ganhar uma Copa do Mundo, não vai ter nem chance, né? Porque a gente sabe como a seleção tá fraca, mas não vai ter nenhuma pequena chance se não tiver outros protagonistas. Precisa Rafinha também assumir esse protagonismo. Precisa também Matheus Cunha, Igor Thiago. E se esses caras não estão bem, cabe a Ancelotti olhar para trás, olhar para o banco e ver o que eu posso mudar. Será se um Endrick não é hora de entrar no jogo? Um Ryan? Então o Brasil empata o jogo depois de um grande lance de Vinícius Júnior. O Brasil até melhora no decorrer do primeiro tempo, mas nada demais. E aí vamos para o segundo tempo, e aí tem a entrada de Fabinho no lugar de Casemiro. Casemiro que também que não fez um grande jogo. Sai Ibañez e entra Danilo. Danilo que foi bem, foi melhor do que o Ibañez. Aí fica aquela dúvida, né? Será se Danilo realmente jogou muito ou era Ibañez que não estava apresentando um bom futebol? Então fica essa dúvida, né? Porque muito se é questionado as laterais da seleção brasileira e com razão. A nossa maior dificuldade, o nosso maior problema se encontra nas laterais, mas Danilo entrou bem nessa partida, mas sempre fica essa dúvida, né? Será que a gente vai com Ibañez? Aí Ibañez não vai bem. Ah, mas aí então vamos colocar Danilo. Aí Danilo não vai bem. Então a gente percebe que o problema da seleção brasileira passa muito pelas laterais. Então eu tenho a sensação de que o maior problema da seleção brasileira é o ataque? Mas a parte defensiva é onde mora o grande problema do Brasil. E aí depois, no decorrer do segundo tempo, que o Brasil inclusive joga melhor do que o Marrocos, sai Paquetá aos 61 minutos e entra Matheus Cunha, e sai Igor Thiago e entra Luiz Henrique. Luiz Henrique que entrou bem, Matheus Cunha que entrou razoavelmente bem, porque Paquetá no segundo tempo tem uma evolução, não jogou o primeiro tempo tão bem, mas eu gostei da evolução de Lucas Paquetá e também do Douglas Santos, o lateral da seleção brasileira. Corta ali muitos lances de Hakimi. Eu tenho a sensação de que Douglas Santos ele ajusta o seu posicionamento e consegue cortar mas o lateral da seleção de Marrocos, ele consegue cortar vários lances de Hakimi. E Rafinha muito mal. E ele não sai. Por quê? Aos 79 minutos, sai Bruno Guimarães e entra Danilo Santos. E aqui fica o questionamento. Por que o Endrick não entrou? Eu tenho talvez uma explicação por que Endrick não tem entrado. Mas o Brasil precisando de gol, o Brasil precisando atacar, e Carlo Ancelotti poderia ter arriscado um pouco mais. Teve um lance que Bruno Guimarães, que foi substituído, né? Ele puxa pelo lado direito, toca a bola e Rafinha, podendo ali chutar para poder acabar com o jogo, Rafinha não consegue a finalização. Então, era para Endrick ter entrado no lugar de Rafinha. Era ali o momento. Se Endrick estivesse naquele lugar ali, naquele lance entre que Bruno Guimarães toca para Rafinha, poderia ser a chance do Brasil matar o jogo. Mas aí o Ancelotti não coloca o Endrick, decide não colocar o Endrick e coloca o Danilo Santos. Danilo Santos que não entrou mal, não fez uma partida ruim, né? Claro, teve aí poucos minutos dentro de campo, mas foi bem nos minutos que esteve jogando, mas não era o momento de se colocar Danilo Santos. Era talvez o momento para o Endrick. O Endrick precisava ter entrado nesse jogo. E não aqui nos 80 minutos
nos 35 minutos, nos 40 minutos do segundo tempo. Não, Endrick precisava ter entrado, era no intervalo. Mas, olhando pelo que o Carlo Ancelotti fez, a única explicação que eu acho, Carlo Ancelotti deve ter pensado assim, poxa, porque o Marrocos, no finalzinho do segundo tempo, o Marrocos dá uma melhorada, então eu penso que Carlo Ancelotti deve ter pensado, poxa, não é hora de colocar mais um atacante, é melhor a gente segurar esse resultado aqui, segurar esse empate, colocar mais um volante para garantir pelo menos um ponto e tentar arrancar melhores resultados contra as outras duas seleções que são consideradas mais fracas. Então a única explicação que eu vejo para Carlo Ancelotti não ter colocado o Endrick é essa, de segurar pelo menos o empate. Enfim, o Brasil acaba empatando. No finalzinho ali, Marrocos quase faz o segundo gol, mas o goleiro Alisson faz uma grande defesa, faz duas grandes defesas, né, no mesmo lance, mas o Brasil empata. Queríamos ter visto o Endrick, mas não foi dessa vez. Enfim, olhando pelo contexto do jogo, o Brasil, já que foi amassado contra a seleção de Marrocos, o empate acaba sendo bom, porque seria pior se a gente tivesse perdido esse jogo. E aí eu tô vendo aqui as estatísticas. O Brasil ficou com mais posse de bola, mas nem tanto assim, 54% contra 46%. Finalizações, o Brasil fez 8 contra 13 do Marrocos, é o que eu falo, né? O problema aí da parte defensiva da seleção brasileira. E aí, ver o que o Brasil vai conseguir arrumar agora no segundo jogo da fase de grupos. Precisamos ajustar. Se o Brasil quiser ter alguma chance para passar de fase e tentar disputar alguma coisa, vai precisar mudar. Precisar olhar para o banco e ver quais são as peças que a gente pode usar. Não dá para morrer, não dá para ser eliminado se a gente não fazer o teste com quem está no banco. Precisamos arriscar. Não dá para morrer na guerra com munição. Essa é a verdade. Então, é isso. O Brasil empata o jogo de estreia 1-1 e vamos aguardar como vai ser as próximas partidas. Escócia está em primeiro no grupo C, venceu o Haiti. Marrocos está em segundo, Brasil em terceiro e Haiti em quartos. É isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos aí chegando rumo aos 600 inscritos. Valeu, um abraço, até mais.